Muito bem, irmãos queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós temos nesses últimos domingos olhado aqui para Romanos 8, buscando esperança no Senhor, e na palavra do Senhor há verdadeira esperança. Nós temos falado sobre o tema razões da esperança. Depois de olharmos para alguns textos diversos das Escrituras, nós começamos a olhar para Romanos 8 e temos encontrado muitos motivos, muitas razões de esperança, olhando aqui para Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia, mais uma vez, Romanos capítulo de número 8. Na semana passada nós olhamos até o verso de número 30, dos versos 26 a 30, e agora, irmãos, nós continuaremos olhando a partir do verso 31 até o final. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor, que nos diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez nós rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações através da Tua bendita e preciosa palavra. É possível que muitos aqui, Senhor, tenham entrado neste local de culto, nesta casa de oração, sem esperança. É possível que aqui, ó Deus, muitos já tenham tido esperança, mas estejam sem esperança. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor aviva em nós a esperança no Senhor, para a Tua glória e para a nossa própria alegria. No precioso nome de Cristo, que é a nossa esperança, é que nós oramos gratos. Amém. Como poderá haver esperança se não há segurança? Pode alguém ter esperança se não tem segurança? A resposta é não. Alguém que não tem segurança, não tem esperança. Esperança e segurança caminham juntos. Sem segurança, não há esperança. Como poderá haver esperança se eu não sei o que haverá de acontecer no porvir? Como eu posso ter esperança nesta vida se eu não sei nem mesmo se há algo, o que vai acontecer comigo após esta vida? Como haverá esperança se eu não sei o destino da minha alma? Como haverá esperança se eu não sei sobre o dia de amanhã? É por isso, queridos, que muitos estão sem esperança, porque para muitos a vida se baseia nesses poucos anos que vamos viver aqui, anos de lutas, de dificuldades, de problemas, de dissabores, de aflições. Como pode haver esperança se não há segurança? Uma esperança baseada e limitada apenas a esta vida? Vejam, uma esperança
baseada e limitada apenas a esta vida é uma esperança frágil, é uma esperança limitada, é uma esperança insegura, é uma esperança fraca, é uma esperança passageira, é uma esperança efêmera, é uma esperança temporal. Uma esperança baseada apenas nesta vida é uma esperança fraca, é uma esperança frágil, é uma esperança que não tem raiz, é uma esperança que passa. No entanto, a palavra de Deus nos ensina sobre uma esperança real, sobre uma esperança viva e verdadeira, segura, eterna, através da segurança na salvação do Senhor. Na palavra do Senhor nós encontramos esperança, através da segurança na salvação do Senhor. E é sobre isso, irmãos, que falaremos nesta noite. A esperança baseada na segurança da salvação do Senhor. A esperança baseada na segurança que temos da salvação no Senhor. Irmãos queridos, Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos tem como ponto principal o ensino sobre a segurança que podemos ter na redenção em Cristo. Todo o capítulo 8, em todo o capítulo 8 encontramos a segurança que podemos ter na redenção em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, Ele há de cumprir, de terminá-la conforme Ele prometeu. Ah, meus irmãos, como há segurança para nós que nos leva a ter verdadeira esperança aqui neste capítulo de número 8. Paulo desenvolve esse ponto, mostrando o que o Espírito Santo faz por nós. Desde o início do capítulo 8, Paulo vai mostrando como pelo Espírito a justiça de Cristo é aplicada em nós. E é por isso que ele começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos queridos, continuando, Paulo mostra como o Espírito Santo nos inclina a cogitar e pensar nas coisas de Deus. Como é o Espírito Santo que move o nosso coração a pensar e cogitar nas coisas do Senhor. Como o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a vencer a carne, o pecado, e testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Paulo vai desenvolvendo isso em todo o capítulo 8, como nós temos visto. Todas essas ações e atitudes do Espírito Santo têm como objetivo nos assegurar, nos dar a certeza da redenção que há em Cristo Jesus. Tudo, meus irmãos, tudo isso nos leva a tirar os olhos de nós mesmos, a tirar os olhos das nossas atitudes, a tirar os olhos da nossa pretensa justiça própria que não existe, porque somos pecadores, falhos, ilimitados, imperfeitos. Tudo isso que Paulo vem tratando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, tem nos levado a tirar os olhos das nossas obras, que são imundas, imperfeitas, limitadas, e olhar para a obra do Senhor, para as obras da Trindade. É por isso, meus irmãos, que nós temos tido tanta esperança na palavra e através da palavra do Senhor. Paulo tranquiliza o crente de que ele realmente está salvo e que ele entrará na vida eterna. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E Paulo faz isso com base em duas coisas que nós veremos hoje. Primeiro, porque Deus está do nosso lado. Ah, como isso é maravilhoso! Deus está do nosso lado. E segundo, Paulo faz isso mostrando que não existe nada, nem ninguém em todo o universo que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. É sobre isso que veremos, irmãos. Paulo desenvolve esse ponto aqui na passagem em forma de 4 perguntas retóricas. Sabe o que é uma pergunta retórica? É a pergunta que é feita quando a pessoa já sabe a resposta. E por que Paulo faz perguntas sabendo as respostas? Paulo faz isso como um método de ensino. Paulo faz perguntas e Paulo já responde. Muitas dessas perguntas, quem sabe, já tinham sido feitas por tantos ao apóstolo Paulo. Muitas perguntas, quem sabe, já tinham surgido da própria mente de Paulo. Muitas perguntas, quem sabe, Paulo já tinha
pensado que as pessoas fariam. Então Paulo faz essas perguntas e Paulo responde. São as perguntas retóricas. Irmãos queridos, 4 perguntas retóricas onde Paulo desenvolve aqui este ponto. A primeira pergunta nós podemos encontrar olhando para os versos 31 e 32. Vejam só, eu vou ler o versículo 31, peço que os irmãos leiam o versículo 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vejam, irmãos queridos, primeira pergunta: quem será contra nós? Bom, primeiro é preciso dizer quem são esses nós aqui que Paulo se refere. Quem são? O nós são os que creem em Cristo como Senhor e Salvador. O nós a que Paulo se refere, quem será contra nós? São aqueles que Paulo cita um pouco acima. Se você olhar no verso de número 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São aqueles que Paulo diz que foram escolhidos por Deus, que foram predestinados, que foram chamados, que foram justificados e que um dia serão glorificados. São estes aqui, Paulo cita aqui no verso de número 30, são estes. Eu espero que sejamos todos nós, porque eu espero que todos aqui tenham a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Sim, meus irmãos, esse nós aqui é aqueles que tiraram os olhos da sua própria justiça e colocaram na justiça de Cristo, que tiraram a confiança dos seus méritos e colocaram toda a confiança nos méritos de Cristo. São aqueles que têm ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. São aqueles que agora pertencem a Cristo, lavados pelo sangue precioso do Cordeiro. Estes são os nós. Então Paulo diz: quem será contra nós? Como eu disse, o nós são os que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Muitas pessoas poderiam ser contra nós. Quem será contra nós? Paulo não está dizendo que nós que pertencemos ao Senhor não temos oponentes, não temos inimigos, não temos pessoas contrárias a nós, não temos acusadores, não temos perseguidores. Não, não é isso. Aliás, seria estranho Paulo defender isso, porque como aquele homem foi perseguido, como aquele homem sofreu, como ele foi preso, como ele foi açoitado, como ele foi torturado, apedrejado, como ele foi perseguido, como ele foi injuriado. Então Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma e a todos nós, Paulo não está defendendo que não existam pessoas contra nós. Muitas pessoas poderiam ser contra nós, questionando a salvação do pecador. Muitas pessoas poderiam dizer o seguinte: escuta, que história é essa? Que você tem certeza da salvação. Uma vez, eu ouvi alguma pessoa dizendo o seguinte: olha, é muita pretensão de vocês, evangélicos, dizerem ter certeza da salvação, viu? Quem são vocês para dizer que tem certeza da salvação? Como que dizendo, vocês se acham muito bons, né? Eu tive que explicar para ela, dizendo: olha, a nossa certeza da salvação não é porque nós nos achamos bons. A nossa certeza da salvação não é porque nós achamos que nós conseguimos fazer tudo certinho. A nossa certeza da salvação está baseada naquele que é perfeito, Jesus Cristo, naquele que pagou o preço. Porque é interessante que muitas pessoas levantam esses questionamentos. Como é que você pode achar que é salvo, sendo que você é um pecador? E de fato é um questionamento válido, faz sentido. Porque pessoas ímpias, pessoas imperfeitas, pessoas que pecam, podem ter a salvação. Na verdade, meus irmãos, existem muitas pessoas que podem questionar isso. Então, muitas pessoas poderiam ser contra nós, questionando a salvação de um pecador. Mas Paulo responde com 3 argumentos. O primeiro deles, ele diz assim: que diremos à vista destas coisas?
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Estas coisas, que estas coisas são? São o que foi escrito por Paulo anteriormente. Como eu disse, o que está dos versos 28 a 30, quando Paulo fala sobre aqueles que amam ao Senhor. E que coisas são essas? Verso de número 30. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. São estas coisas. Sabe, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que, como alguém pode ser contra nós e obter vitória sendo contra nós, sendo que nós fomos escolhidos por Deus, Deus já nos escolheu na eternidade, Deus nos predestinou para Ele, para a vida eterna, para o louvor da sua glória, Deus nos chamou através do Espírito Santo, um chamado eficaz, nos justificou, nos declarando justos em Cristo Jesus, e Deus vai nos glorificar. Então o argumento de Paulo é, à vista destas coisas, à vista do fato de que somos amados por Deus, à vista do fato de que Deus nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, porque Paulo já nos vê glorificados, porque ele tem certeza de que quem começou a boa obra foi o Senhor e que Ele vai completar esta obra. Quem começou a obra da nossa salvação foi o Senhor e Ele vai completar esta obra. Então Paulo diz, à vista disso, de tudo isso, quem será contra nós? É este o argumento, o primeiro argumento de Paulo, à vista destas coisas. Todas essas coisas, irmãos, são feitas por Deus a nosso favor. Paulo, meus queridos, não cita aqui uma obra sequer nossa. Paulo não diz assim, quem será contra nós? À vista do fato de que nós somos pessoas muito boas, à vista do fato que nós um dia prometemos ser fiéis ao Senhor, à vista do fato de que nós temos nos esforçado para fazermos tudo certinho. Não, Paulo não fala nada disso, porque, meus irmãos, nunca poderia ser baseado nas nossas ações e atitudes, porque nós somos falhos, porque nós somos imperfeitos, porque nós começamos e não conseguimos terminar, porque nós dizemos que vamos fazer e não fazemos, às vezes não fazemos porque desistimos, às vezes não fazemos porque não conseguimos, mas o fato é que, à vista destas coisas, não há nada nestas coisas relacionadas às nossas obras, aos nossos feitos, às nossas ações, aos nossos méritos, porque nós somos imperfeitos. Paulo aponta para aquilo que ele disse anteriormente. Todas as ações são ações do Senhor. Sabe, queridos, porque nós podemos ter esperança, porque a segurança verdadeira para nós, porque as ações são do Senhor e não nossa. As ações de que Paulo fala são de um ser totalmente outro, um ser diferente de nós, que não foi criado, mas existe desde sempre, um ser diferente de nós que é perfeito, é santo, um ser diferente de nós que promete e cumpre, um ser diferente de nós que é todo-poderoso, um ser diferente de nós que sabe todas as coisas, um ser diferente de nós que pode todas as coisas, um ser diferente de nós que é perfeitamente santo, eterno e poderoso. São ações deste ser que Paulo está dizendo que é o Senhor, que é Deus, a segurança para nós, porque este ser perfeito, todo-poderoso, resolveu, por amor, nos escolher, resolveu, por amor, nos predestinar para Ele, resolveu, por amor, nos chamar, resolveu, por amor, nos justificar, nos declarar justos em Cristo, pessoas como nós, imperfeitas, pecadoras, declaradas justas em Cristo, resolveu, por amor, nos transformar à imagem de Cristo e nos glorificar, coisa que ainda Ele vai fazer, e temos por certo que Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer, porque Ele disse que vai fazer. Então, meus irmãos, esse é o argumento de Paulo, à vista dessas coisas, à vista dessas ações do Senhor, quem vai ser contra nós? Quem vai obter êxito contra nós na condenação? Todas estas coisas são feitas por Deus a nosso favor, por isso quem pode ser contra nós, à vista destas coisas que Deus fez por nós? Qual é a resposta? Ninguém.
se são ações do Senhor, ninguém pode obter vitória contra nós, no sentido de dizer, olha, você não vai ter salvação não. Se olhar apenas para nós, ele pode dizer, olha, por você não tem salvação não. Mas nós podemos dizer, responder assim, eu tenho certeza da salvação, porque eu sou escolhido do Senhor. Porque eu fui chamado pelo Senhor, justificado pela graça no Senhor, e um dia eu serei glorificado pelo Senhor. Toda a nossa resposta está baseada nos feitos do Senhor. Paulo, meus irmãos, continua, e ele usa um outro argumento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, é Deus quem é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que argumento é este, meus irmãos? Se Deus está do nosso lado, guarde uma coisa, se Deus está do seu lado, você vai ser sempre maioria. Se Deus está do seu lado, você não precisa de mais nada, nem de você mesmo. Aliás, se dependesse de você mesmo, você estaria perdido, e eu também. Mas a verdade maravilhosa, a verdade abençoadora, a verdade que nos traz esperança na segurança, é o fato de que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos queridos, não há argumento melhor. Como enche o meu coração de alegria quando eu leio, por exemplo, lá em 2 Crônicas 32, quando Senaqueribe, rei da Síria, o império da época, com um exército terrível, sanguinário, que desprezava Deus, que servia a ídolos, Senaqueribe, rei da Síria, vinha com o seu exército, e ele estava resolvido a se apoderar de Jerusalém, de tomar Judá. E ele diz assim, manda um recado para Ezequias, rei de Judá, dizendo assim, olha, vocês não vão ter chance nenhuma, porque o meu exército é poderoso, porque nós já temos vindo da Síria e já estamos conquistando várias terras, várias nações mais poderosas do que vocês. Então nem tentem resistir, porque não há chances para vocês. E aí, o que o rei de Judá faz, Ezequias? Ele busca quem? Ao Senhor. Ele vai orar. Nós lemos isso lá em Isaías 37, e ele vai buscar ao Senhor, e ele conta para o Senhor, ele diz, Senhor, olha o que está acontecendo. Ele pega a carta que vem da Síria, que Rabsaque manda, e ele lê perante o Senhor, ele diz, olha só o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que outras nações não resistiram a eles. E Ezequias, rei de Judá, diz, sim, Senhor, eles não resistiram porque eles serviam a ídolos. Eles não serviam um Deus único e verdadeiro. E depois dele orar ao Senhor, ele reúne o povo, e ele diz assim para o povo que humanamente falando não tinha nenhuma chance contra o exército da Síria, contra o exército de Senaqueribe. Ezequias, rei de Judá, reúne o povo e diz assim, não temam, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha as palavras de Ezequias, rei de Judá. Não tenham medo do rei da Síria, não se assustem, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Era uma multidão, o exército da Síria. Mas Ezequias continua, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. 2 Crônicas 32. Com ele está o braço de carne, era uma multidão mesmo, mas conosco está o Senhor, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Diz o texto que o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. E os irmãos devem conhecer a história, mas se não conhecem, podem ler depois 2 Crônicas 32, mas eu já adianto aqui para você. Quando o exército da Síria, o poderoso, numeroso exército, tentou se apoderar de Jerusalém, Deus destruiu aquele exército. Senaqueribe, o rei da Síria, voltou humilhado para sua terra, entrou na casa do seu falso Deus, e ali ele foi morto pelos seus próprios filhos. E tempos depois, o reino da Síria caiu.
Uma conosco, disse Ezequias ao povo. Irmãos queridos, como isso é maravilhoso. Lá no Salmo 46, a ideia é a mesma. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E ele diz que o Senhor, nosso Deus, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos queridos, sabe por que pode haver esperança para nós? Pode haver segurança no fato de que o Senhor está conosco, no fato de que Deus é por nós, Ele não é contra nós. Porque se Deus fosse contra nós, nós estaríamos perdidos. Se Deus estivesse contra nós, nada poderia ser feito, porque nós estaríamos perdidos. Mas Paulo diz, Deus é por nós. E por que Ele é por nós? Porque Ele resolveu. Porque Ele resolveu nos escolher, porque Ele resolveu nos salvar, porque Ele resolveu nos tomar para si como seu povo. Nós não merecíamos, mas Ele resolveu fazer isso, porque Ele resolveu nos amar. Deus é por nós. Mas eu quero já aproveitar e fazer essa pergunta. Você tem certeza que Deus é por você? Você tem certeza de que você pertence ao Senhor? Que você faz parte do povo de Deus? Você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu preciso dizer isso para você nesta noite, isso é muito sério. Se Deus não for por você, Ele é contra você. E a pergunta que fica é, você pertence ao Senhor? Você já se entregou ao senhorio de Cristo? Você já se arrependeu e pertence ao Senhor? Essa é uma pergunta muito séria. Paulo continua o seu arrazoado e ele, depois de dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso de número 32 ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Vejam, irmãos queridos, o mais difícil Deus já fez. Ele não poupou o seu próprio filho. E o argumento de Paulo é este, e ele vai do maior para o menor. Se Deus deu o seu próprio filho, quanto mais Ele nos dará perdão de pecados, justificação, vida eterna, tudo que Paulo disse antes. Novos céus, nova terra, um corpo transformado em glória. O mais difícil, o mais, eu não sei se a palavra pesaroso se encaixa aqui, mas aquilo que, o maior sacrifício, Deus já fez. Percebam, meus irmãos, Deus não deu qualquer coisa por nós. Deus não deu qualquer um por nós. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, haja visto o homem, o representante da raça humana, ter pecado e condenado toda a raça humana. O primeiro Adão havia falhado. E lá em Gênesis 3, verso 15 diz, quando Deus trata com a serpente, diz que o descendente da mulher iria ser ferido, mas iria ferir a cabeça da serpente. Aquele que havia de mais precioso para o Pai, o seu Filho unigênito, Deus não poupou. Irmãos, como isto é algo sério, como isto é algo que traz implicações maravilhosas para a minha e para a sua vida. Aquele que não poupou nem mesmo o seu Filho, mas nos deu. A profundidade do sentimento implícito nas palavras lá do verso de número 3, que fala enviando o seu próprio Filho, é expressa ainda mais vividamente aqui no versículo 32. Um comentarista que eu li escreveu acertadamente, se isto não significa que, em certo sentido, entregar seu Filho unigênito, insondavelmente amado, foi para o Pai um genuíno sacrifício, palavras não mais possuem sentido algum. Se isto que o Pai fez não é um genuíno sacrifício, então as palavras não possuem nenhum significado. Quando eu preparava esta mensagem e pensava neste versículo, e nesse comentário aqui, do William Hendrickson, eu lembrei daquele hino que diz que Jesus Cristo deixou a sua glória. E vai falando dos feitos do Senhor. E o refrão diz, se isto não for amor,
o oceano secou, não há estrelas nos céus e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor se isto não for amor, mas isto é amor. O Pai entrega o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, aquele que não poupou o seu próprio Filho. É possível imaginar um juiz que não poupe um criminoso contumaz, mas que pronuncie contra ele a severa sentença que merece. Um juiz que condena um réu que é merecedor de condenação. Isso é possível imaginar, meus irmãos queridos. Agora, o que não é possível, não é, na verdade, inconcebível que tal juiz desfrute depois de uma boa noite de descanso. Isso não é inconcebível imaginar. O juiz condena um réu, que é um delinquente contumaz, condena com uma pena severa que aquele réu merece. E depois aquele juiz vai descansar e ter um bom sono, tranquilo, com a sua consciência tranquila. Mas o que nós temos aqui em Romanos 8,32, irmãos, é algo muito, muito diferente, algo muito mais. Os seguintes fatos devem ser levados em conta. Deus, o juiz, tem um filho. Filho com letra maiúscula, F maiúsculo. Deus, o juiz, tem um filho único. Um filho que lhe é preciosíssimo. Esse filho nunca cometeu sequer um pecado. Ele é justo, ele é perfeito, ele obedece de forma perfeita, ele nunca pecou. Tudo quanto fez sempre foi do agrado do Pai. Lá em João 8, 29, nós lemos sobre isso. E esse juiz tem esse filho perfeito, obediente. E lá em Isaías 53, 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Todavia, sobre esse precioso e amado Filho, Deus agora pronuncia a sentença que nós merecíamos. Estão conseguindo pensar nisso? Deus, o justo juiz, toma o seu Filho perfeito, obediente, justo, que sempre obedeceu, e Ele, esse Deus, Pai justo, juiz, não poupou o seu Filho, não deixou de forma alguma a severidade da sentença, o próprio Filho concordando com o Pai e com o Espírito Santo em tudo isso. Ele, o Filho, carregou a plena e horrenda maldição, bebeu o cálice amargo, indizível agonia até a última gota. É isso que está falando o texto. Perguntamos, por que a maldição foi removida de nossos ombros e transferida para o Filho de Deus? Sabe qual é a resposta? Tão profunda, intensa e maravilhosamente Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não poupou o seu Filho. Eu me lembro, meus irmãos, da passagem lá de Gênesis 22, quando Deus diz para Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho, e oferece em holocausto. Diz-nos o texto que Abraão, confiando no Senhor, e crendo que Deus não mente, que Deus cumpre promessas, e crendo que Deus cumpriria a promessa de que faria de Abraão pai de uma numerosa nação, não através de Ismael, mas através de Isaque. Abraão toma seus servos, toma o seu filho, os utensílios, e parte para sacrificar o seu próprio filho. Em determinado ponto, ele diz assim para os servos: vocês vão ficar aqui, eu vou subir com o menino. Depois de termos adorado, e assim que Abraão enxergava aquele ato, nós voltaremos. E ele está subindo com o seu filho. Filho que no texto diz, que Deus diz: toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Deus sabia e Deus havia dito que Abraão amava o seu filho. E Abraão está subindo e o menino pergunta: papai, onde está? Estou vendo os utensílios aqui, mas onde está a oferta, papai? Isaque já tinha visto sacrifícios, holocaustos, oferta queimada. Isaque acha estranho porque Isaque não está vendo o animal que seria sacrificado. Mas Abraão diz: Deus proverá
para si o sacrifício. E no momento em que Abraão está determinado a imolar o seu próprio filho, ele amarra o filho, ele prepara tudo, está para imolar o próprio filho, ouve-se a voz que diz: não faça nenhum mal ao menino, visto que não me negaste teu filho, eu sei que você me obedece, que você me ama. É interessante as palavras: você não negou o seu filho, o seu único filho. Está lá em Gênesis 22, nós lemos isso no verso 12, no verso 16. Deus não permite que Abraão sacrificasse o próprio filho. Deus poupa. No mesmo instante, Abraão ouve um barulho, e é um animal preso entre os arbustos, e era Deus provendo para si o sacrifício. Mas, irmãos, é interessante pensar que aquele que não permitiu que Abraão sacrificasse o próprio filho, foi o que sacrificou o seu próprio filho. Aquele que não permitiu que Abraão sacrificasse o filho, o único filho que ele tinha, quem ele amava, sacrificou o único filho quem ele tinha, quem ele amava. Diferente da história de Abraão e Isaque, Isaque nem sabia o que estava acontecendo. Isaque estava achando tudo muito estranho. Jesus sabia. Quando Jesus vem a este mundo, Jesus vem sabendo que Ele seria o sacrifício. Ele seria a provisão para nós. Quando Jesus entra em Jerusalém, sobre aplausos, sobre palmas e mantos, quando a multidão exclamava: hosana ao que vem em nome do Senhor, Jesus sabia que Ele seria o sacrifício. E o Pai também sabia. Irmãos queridos, não é a similaridade que mais atrai nossa atenção em relação à história de Abraão e de Isaque, com a história de Deus Pai e Jesus, é o contraste que nos chama a atenção. Abraão foi poupado na hora H, bem como seu filho Isaque. Cristo, porém, suportou a ira plena e espontaneamente. E o texto diz aqui: e por nós. Em concordância com o contexto imediatamente anterior, o apóstolo estaria pensando em todos os que amam a Deus. Quando nós lemos aqui, meus irmãos, no verso de número 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. São aqueles que no verso 28 diz que amam ao Senhor. São aqueles que no verso 30 diz que foram predestinados, que foram escolhidos, que foram predestinados, que foram chamados, justificados e que serão glorificados. Por esses, meus irmãos queridos, a isso se podem acrescentar expressões similares contidas nas afirmações que se seguem. No verso 33, quando nós lemos que ele fala aqui: quem tentará acusação contra os eleitos? No verso 34 fala: aqueles por quem Cristo faz intercessão, aqueles que no verso 37 são mais que vencedores. Sim, meus irmãos, foi a tais pessoas, a todas elas. Então, meus queridos, Deus não poupou o seu próprio filho. O que mais seria difícil para Deus nos dar, se Ele não poupou o seu próprio filho? Certa feita, um pai entrou desesperado, irado, inconformado, no escritório pastoral, dizendo: pastor, me diga, onde Deus estava quando meu filho foi morto? Porque ele havia sabido horas antes da morte do próprio filho, e revoltado, desesperado, inconformado, ele faz essas indagações para aquele pastor: onde Deus estava quando meu filho foi morto? O pastor, tirando os olhos dos livros, deixando de dar continuidade àquilo que ele estava fazendo, os seus estudos, olha com compaixão para aquele pai e diz as seguintes palavras: Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele foi morto na cruz. Irmãos queridos, Deus não poupou o seu próprio filho. Deus sabe o que é a dor que nós passamos, porque Ele fez um sacrifício que certamente nenhum de nós faria, de dar o próprio filho. E Jesus Cristo faz isso de forma espontânea.
Jesus deixa a sua glória de forma espontânea. Jesus vem a este mundo de forma espontânea. Jesus sofre de forma espontânea. E tudo ele faz por amor ao seu povo. E ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se isso não for amor, eu não sei mais o que poderia ser. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo continua no seu arrazoado, e ele diz mais: ninguém pode ser contra nós à vista destas coisas. E mais uma vez eu pergunto, você faz parte deste nós? Segunda pergunta que Paulo faz, verso de número 33. Vamos ler juntos? Leiamos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A segunda pergunta é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo usa aqui a expressão eleitos de Deus, mas poderia ter usado a mesma expressão do versículo anterior, nós. Quem tentará acusação contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Existem muitas acusações contra nós. Paulo não está dizendo que nós somos isentos de receber acusações, porque se Paulo estivesse dizendo isso, certamente Paulo não nos conhecia. E Paulo não nos conhecia. Paulo não conhecia os destinatários da carta, porque os destinatários daquela carta eram pecadores. Paulo não conhecia a si mesmo, porque Paulo também era pecador. Mas Paulo não está dizendo que não existam acusações contra nós, que nós somos pessoas tão boas, tão perfeitas, que estamos isentos de sermos acusados de qualquer coisa. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Existem muitas acusações contra nós, acusações justas, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos pecadores. Se você consultar a sua consciência, ela vai te acusar de coisas que você fez certamente hoje. Se alguém for colocar um detetive particular para investigar a sua vida, colocar escutas na sua casa, colocar escutas no seu trabalho, colocar um espião para ver os sites que você acessa, as conversas que você tem, certamente acusações apareceriam, porque nós somos imperfeitos, porque falamos coisas que não devemos falar. Se perguntássemos a Deus se Ele tem alguma acusação contra nós pelas nossas atitudes, Deus conhece as nossas motivações, sabe de coisas que nós fazemos coisas certas, mas fazemos por motivações erradas. Fato é, meus irmãos, que por sermos imperfeitos, pecadores, muitas acusações podem vir contra nós. Paulo não está dizendo, então, que não há acusações contra nós baseado nas nossas atitudes, não é isso. Paulo diz que ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus, e ele responde o porquê. É Deus quem os justifica. É por isso, meus irmãos, que ainda que pessoas venham nos acusar, nenhuma delas obterá vitória na acusação, porque nós fomos justificados por Deus pela fé em Cristo Jesus. E eu já expliquei a doutrina da justificação em mensagens passadas, dizendo que a doutrina da justificação, esse termo justificação, é um termo forense, é uma declaração de tribunal. Nós fomos declarados justos em Cristo Jesus. Não é que Deus nos torna perfeitos, não é que Deus então agora arranca de nós todos os pecados e nos faz perfeitos. Não, isso não aconteceu ainda, nós ainda não fomos glorificados. Mas é o fato de que Deus já nos declarou justos em Cristo, porque Cristo pagou o preço e a justiça de Cristo, aquele que não pecou, aquele que obedeceu perfeitamente, essa justiça foi imputada a nós. Então é por isso que Paulo está dizendo, ninguém vai ter vitória nos acusando, porque nós já fomos justificados pelo Senhor. O próprio Deus cobriu os seus eleitos com a justiça de Cristo.
De forma, irmãos, que a nossa certeza de salvação não está baseada na nossa pureza, não está baseada na nossa obediência, mas na pureza de Cristo, na obediência perfeita de Cristo, na justiça de Cristo. É por isso que Romanos 8:1 começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A minha pergunta para você, sincera, você está em Cristo Jesus? Você já depositou toda a sua confiança na justiça de Cristo, tirando sua confiança da sua justiça, das suas boas obras, das suas ações, reconhecendo que você não merece nada de bom? Você já tem a Cristo como o seu justificador? Paulo responde essa pergunta, então, dizendo que ninguém nos condenará, porque o Senhor já nos justificou. E Paulo, então, meus irmãos, faz mais uma pergunta: quem os condenará? Verso 34, mais uma vez, não é que não tenhamos motivos para sermos condenados pelas nossas atitudes, temos, nós lemos Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, não diz que não temos motivos para sermos condenados, não é porque não existiam causas para condenação. As razões de não sermos condenados, vejam quais são. Versículo de número 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho no verso 34. Paulo está dizendo que é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou. Irmãos, Cristo morreu por nós. E mais do que isso, diz Paulo, Cristo venceu a morte, ressuscitou. E Ele está à direita de Deus Pai. Essa linguagem, está à direita de Deus Pai, tem um sentido figurado e um sentido literal. O sentido figurado aqui está à direita de Deus Pai, revelando uma linguagem de autoridade. Cristo está à direita de Deus Pai, é que Cristo tem autoridade. Mas é literal também no sentido de que Cristo subiu aos céus, está com o Pai nos céus. Ele foi assunto aos céus. Então, Cristo, que morreu por nós e venceu a morte, nos garante a salvação. Nos garante a salvação porque Ele pagou o preço dos nossos pecados e Ele ressuscitou vencendo a morte, nos garantindo a vida eterna. Foi Cristo quem morreu, Cristo já sofreu a condenação, que era a morte. Quando Ele morreu na cruz, foi Cristo, Filho de Deus, inocente, sem pecado justo, que sofreu no meu e no seu lugar. E mais, Ele ressuscitou, Cristo venceu a morte, ressurgiu triunfante, como nosso representante. Quem pode nos condenar se Ele já está livre da condenação e Ele é o meu representante? É isto que Paulo está dizendo, meus queridos irmãos. E Ele está à direita de Deus Pai, está assentado com Ele nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. E mais, vejam, Paulo faz aqui mais uma pergunta, uma quarta pergunta, no versículo de número 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Essa quarta pergunta resume as outras três, porque Deus é por nós, porque ninguém nos condena e ninguém vai levantar acusação contra nós, por causa do amor de Cristo. Esta é a razão. Tudo, meus irmãos, que Paulo disse até então, tem como razão, como motivo principal, não os nossos méritos, mas o fato de que Deus nos ama. Eu não sei explicar o porquê que Deus nos ama. A única explicação que eu tenho é porque Ele quis. Eu e você, nós não merecíamos o amor de Deus, mas Deus nos amou. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos queridos, Deus não viu nada em nós para fazer tudo isso que Paulo vem descrevendo, do capítulo 1 até o capítulo 8, que é a redenção do pecador mediante a fé em Cristo Jesus gratuitamente. O único motivo é o amor de Deus. Paulo então separa, irmãos, em duas listas, aquilo que ele imagina que as pessoas pudessem pensar que poderia nos separar do amor de Cristo. A primeira lista está no verso 35 e vai até o verso 37. E a segunda lista, os versos 38 e 39. Eu quero rapidamente
citar essas listas e encerrar essa mensagem. A primeira lista fala dos sofrimentos aqui deste mundo. Vejam o que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que ele cita: será tribulação. Tribulação aqui podemos entender os sofrimentos em geral. Ou angústia. Angústia, queridos, é a sensação causada pelas dificuldades. Ou perseguição. Perseguição por causa de Cristo, que vai gerar o quê? Olha o que ele diz: fome, nudez, perigo ou espada. Paulo está citando coisas que ele não coisas que ele ouviu falar, coisas que ele experimentou. Paulo escreve em outra passagem, não vamos ler aqui por conta do tempo, mas Paulo cita que ele já havia passado todas essas coisas. Paulo enfrentou fome, Paulo enfrentou nudez, Paulo enfrentou espada, perseguição. Paulo, quando escreve esta carta, sabia que ele estava caminhando para a morte. Como de fato aconteceu, Paulo foi morto. Então Paulo fala de coisas reais, coisas que servos de Cristo experimentam, coisas que não são estranhas àqueles que são odiados porque pertencem a Cristo. E Paulo levanta esta lista dizendo: alguma destas coisas pode nos separar do amor de Deus? E Paulo cita o Salmo de número 34, verso 22, aí no versículo 36, Paulo está citando o Salmo 44, verso 22, Salmo 44, aliás, ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, se para o cristão a perseguição é uma realidade, Paulo está perguntando: estas coisas podem nos separar do amor de Deus? A resposta é não. Nenhum sofrimento, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma privação, nenhuma dor terá poder ou tem poder para nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Vejam, a segunda lista está nos versos 30 e no verso 37, olha o que ele diz: em todas estas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra do grego é hiper, se for traduzida literalmente, hipervencedores. Somos hipervencedores. Paulo está dizendo: em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, hipervencedores, por meio daquele que nos amou e que nos ama. Irmãos queridos, nada de sofrimento, de angústia, que venhamos a passar por amor a Cristo, poderá nos separar do amor de Deus. E aí ele vai trazer uma outra lista, no verso de número 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai dizer que os poderes deste mundo, sejam poderes humanos, visíveis, poderes espirituais, invisíveis, coisas do presente, coisas do futuro, de espaço, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos queridos, há esperança para nós, na segurança da salvação em Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque nós pertencemos ao Senhor, porque nós somos amados por Deus, porque nós já fomos escolhidos, separados, chamados, justificados, porque o Senhor Jesus intercede por nós. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, saber que o Senhor Jesus intercede por nós. É o que diz o final do verso 34. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele intercede por nós, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A pergunta que continua é: você está em Cristo? Você pode ter segurança? Se você não está em Cristo, você não poderá ter segurança, e você não poderá ter esperança de vida eterna. Segurança para esta vida em Cristo, e segurança para além desta vida em Cristo. Se você não está em Cristo, não saia daqui sem assumir um compromisso com Cristo Jesus nessa noite. E se você está em Cristo, pare de viver abalado, pare de viver desesperado, pare de viver com medo,
porque em Cristo Jesus, na obra de Cristo, no amor de Deus, há segurança para nós. Eu não sei se você leu a pastoral do boletim, mas é interessante que na mensagem pastoral do boletim, eu coloquei propositadamente por causa da mensagem desta noite, começa citando 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Jesus veio a este mundo. Estamos em dezembro celebrando o Natal. A vinda de Jesus nesse mundo foi para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós somos amados por Deus, e é por nós, ele está conosco.